Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, amém? Na outra quarta-feira que eu preguei, não estava tão nervosa. Hoje eu estou nervosa, o pastor está aqui bem do meu lado. Mas amém. Se eu errar, eu estou aqui pertinho de mim, amém? Eu vou ler no livro de 1 Samuel. Vamos se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor, amém? Eu vou ler aqui no livro de 1 Samuel 25, aleluia, glória a Deus. Vamos aprender com o Senhor nessa noite, amém? 1 Samuel, no seu capítulo 25 e o seu verso 24, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amém? 1 Samuel, capítulo 25, no verso 24, diz assim: E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Amém? Somente esse versículo. Os irmãos podem assentar glorificando o nome do Senhor. Amém? Irmãos, é uma palavra que eu gosto muito de ler sobre Abigail, né? Palavra conhecida, mas as pessoas não explanam muito, usam mais para questão de casamento, né? Mas essa mensagem é uma mensagem poderosa, principalmente para os dias em que vivemos, né? Onde as pessoas não têm tolerância, não têm paciência, quer tudo na hora que quer. E não é assim, nós sabemos que não é. Em tudo em nossa vida há um tempo, uma preparação, né? Em tudo na nossa vida, se a gente não plantar o bem, a gente não colhe o bem, né? E às vezes a gente colhe o mal sem querer, porque a gente tem que viver, e na vida, a vida não é, como é que se diz? Só flores. Tem espinho, né? Às vezes a gente cansa, mas com tudo isso nós temos Deus. E com isso a gente tem o temor. Antes de entrar aqui na palavra, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a oração. Sabia que você, quando está em oração, quando você está ligado com Deus, quando você tem uma vida de oração, você tem paciência, você tem tolerância, você tem muitos benefícios. Por quê? Porque quando você está em oração e quando você conhece ao Senhor, você é um servo de Deus, né? Então você tem isso na sua vida. E essa palavra aqui fala sobre Davi, Nabal e Abigail. A Bíblia vai dizer que Abigail era casada com Nabal, né? E a Bíblia diz também que ele era um homem duro de coração, um homem rígido, ruim, aquele cabra ruim, chato, intolerante, era ele. A Bíblia diz que ele bebia muito. Então imagine a vida de Abigail. Já pelo fato dele beber, você já tem a noção que ela não tinha uma vida, vamos se dizer assim, estável. Ela tinha, porque Nabal era muito rico, né? Ele era muito rico, a Bíblia diz que ele vivia bem de vida, ele era rico, né? Mas ela vivia seus sufocos dentro de casa no seu dia a dia, por ele ser um homem ruim. É a Bíblia que diz. A Bíblia vai dizer que Davi estava fugindo de Saul, porque Saul estava querendo matar Davi devido ao seu chamado, o chamado que Deus tinha na vida dele. E uma certa vez aqui na Bíblia vai dizer que Nabal
tinha muitas ovelhas e tinha seus pastores que cuidavam das suas ovelhas. E Davi fugindo, Davi estava passando necessidade, porque ele fugia de Saul. Davi também não quis um conflito com Saul. Ele estava fugindo do conflito, da briga, né? É isso que a gente tem que fazer. O que o crente faz? Ele conversa, ele ora, né? É isso que a gente tem que fazer. Tem hora que a gente se explode, sim, porque somos humanos e somos sujeitos ao pecado. Nós já nascemos pecando, somos pecadores. A nossa índole é pecadora. Mas quando nós estamos em oração, quando nós temos Deus no nosso coração, a gente procura fazer o bem, apaziguar a tempestade. Não, peraí, vamos conversar, como é que vai ser? É isso que a gente tem que fazer. Aí às vezes a luta vem, o conflito vem aquela briga toda e a gente... Não, peraí. A vida é tão boa, é tão maravilhosa a vida que Deus nos dá, que tem coisas que não vale a pena. Vale a pena a gente orar e entregar nas mãos de Deus, porque Ele tem um controle de tudo. É isso que a gente tem que fazer. E Davi, passando essa necessidade, mandou que alguns servos dele fossem até Nabal. Se eu errar, o senhor me corrige, viu, pastor? Fosse até Nabal pedir ajuda, alimento, para ele dar também aos servos que iam com ele. E foram lá os servos dizer a Nabal: Nabal, nós vemos em nome de Davi aqui pedir a você ajuda, alimento, né? E Nabal disse: não, eu vou tirar de mim e tirar das minhas ovelhas e dar para você carne, meu pão. Nem sei nem quem é Davi. Foi a resposta que Nabal deu para ele. Porém, Davi também cuidou dos pastores e das ovelhas de Nabal. Então Davi estava querendo como se fosse uma troca de favores. Queria uma troca. Poxa, eu cuidei das ovelhas dele, fiz tudo, salvei lá o rebanho dele, e agora ele não quer me ajudar? Difícil, né? Então, os servos chegando a Davi, disse: Davi, Nabal disse que não vai nos ajudar, que não sabe nem quem você é. Quem é esse cara aí? Não sei quem que é. Não sei quem é. E ele disse não para ele. E Davi ficou meio que revoltado, ficou indignado. Mas como? Eu estou aqui, cuidei do rebanho dele, estou cuidando aqui dos pastores dele, e ele não vai me ajudar? Manda dizer para ele que eu vou lá e vou acabar com a casa dele, vou destruir, vou matar todo mundo. A resposta, né? Abigail, sabendo, presta atenção em Abigail, que ele ia fazer isso, que Davi ia matar toda a sua casa, conhecendo já Davi, ela se desesperou. Um moço, servo de Nabal, disse a ela: olha, os servos de Davi veio aqui e pediu alimento, e ele disse que não ia dar. E Abigail disse: como é que é? Todo mundo vai morrer. Ele não sabe quem é Davi. Como é que se fala assim com Davi? Não pode falar com ele assim. Porque Davi também tinha os seus guerreiros. Ele vivia em guerra. Era um homem de guerra. Ele vivia em guerra. E nesse tempo, ele vivia de cidade em cidade, fugindo de Saul, porque Saul queria ceifar a vida dele. E ele precisava de alimento. A Bíblia chega a dizer, eu vi alguns historiadores, alguns comentários, dizem que às vezes eles saqueavam para poder se alimentar e prosseguir, porque eles precisavam prosseguir.
Davi tinha um chamado, ele precisava prosseguir. E Abigail, sabendo desse feito, ela disse: não, isso não pode acontecer. Olha a sabedoria dela. Não, eu vou arrumar um cesto, vou colocar comida, vou colocar pão, vou colocar vinho e vou lá falar com Davi. Porque ela sabia quem era Davi. Ela sabia. E também sabia quem era o companheiro dela. Ele sabia. Então a briga estava feita. A guerra estava feita, estava armada, o circo estava armado. Como é que o Josimar fala? A tampa da chaleira ia voar. Ia voar e feio. Abigail, por sua vez, fez esse cesto, juntou comida. A Bíblia diz que ela subiu num jumento e foi até Davi. Chegando lá, ela disse o seguinte, o versículo que eu li. Ela lançou-se aos pés de Davi e disse: não dê ouvido a Nabal. Ele é um homem ruim, não ouve a ninguém. Que a transgressão dele caia sobre mim. Ela salvou a casa dela. Quando você puder apaziguar a tempestade, faça isso. Não põe fogo na lenha, não. Você é um servo de Deus. Nós somos um servo de Deus. Ai, fulano não quer fazer, fulano não quer fazer. Não sei quem não quer fazer, não sei o quê. Não, apazigue. Fala, não, você vai conseguir, vai dar tudo certo. Vamos orar, vamos fazer assim. É isso que a gente tem que fazer. Apesar de conta, nós precisamos um dos outros. Precisamos. Um dia eu, outro dia você, e assim a gente vai se ajudando, da maneira que Deus nos ordenar. Ela se lançou, ou seja, acredito que ela tenha ajoelhado aos pés dele e fala assim: não faça isso, porque Davi já estava armado, ele já estava pronto a ir lá de vou matar todo mundo, vou pegar tudo, vou comer e vou prosseguir. Ele podia ter feito isso. Sabe as palavras a de Abigail, disse: não, aceita e não dê ouvido a Nabal. Aceita esse cesto de comida. Aceita e não faça mal. Ela se colocou na frente da batalha. Ela não deixou que isso acontecesse. E é isso que a gente tem que fazer, independente de aqui ser Abigail. A gente toma como exemplo para as nossas vidas, para a gente poder prosseguir. Ah, não vou fazer, ou eu vou fazer, deixa, cada um com seus problemas. Poxa, se é melhor o bem, né, para o meu irmão, por que eu não vou ajudar? Por que eu não vou fazer? Precisamos fazer. Hoje ele necessita, amanhã pode ser eu. A Bíblia vai dizer que quando ela entrega o cesto para Davi, e Davi ouve a petição dela, e ela foi lá sem o marido dela saber. Ela foi se encontrar lá com Davi, levar o cesto, sem Nabal saber. Ele não sabia que ela tinha ido lá, porque talvez se ela contasse, ele não deixaria. Eu falei que não, você foi lá e fez. Mas ela viu lá na frente. Ela sabia que ia haver uma guerra se ela não levasse para Davi os alimentos. Ia haver uma guerra feia. Se você já está vendo mal, se você já está vendo que não vai dar, apazigua. Fala assim: tá bom, então parei, vai até aqui, depois eu não vou mais.
Porque daí depois Deus toma frente, Deus toma direção. A gente tem que ter fé para fazer tudo nas nossas vidas. É porque às vezes a gente quer colocar as mãos ante os pés e não dá certo. Só dá certo quando Deus está na direção. Isso em tudo em nossas vidas. E ela foi muito sábia. E a mulher sábia, o homem sábio também, não só a mulher, em geral, a gente tem como base a oração e a fé em Deus e a obediência. Não é isso? Até onde eu aprendi foi isso. Ela foi totalmente sábia. Então, sossegue o teu coração, não sei a dificuldade que você está passando. Às vezes o nosso dia a dia, dentro da nossa casa, né? A gente é afrontado, temos problemas, temos dificuldades. Mas a nossa arma é a oração. Quando estamos diante de Deus, de joelhos, a vitória é certa. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza, irmãos, conhece a minha história, né? E sabe que Deus já me deu muitas vitórias, muitas vitórias. Vou citar algo aqui que Deus está colocando no meu coração. Quando eu vim para a presença de Deus, vocês sabiam que eu apanhava? Quando eu chegava em casa, minha mãe me batia. Ela dizia assim: você não vai. No dia do meu batismo, eu acho que eu batizei junto com, não sei se foi a Cris, Angelina, foi alguém da sua casa. Eu batizei junto com, não sei se foi você. Eu não lembro, mas foi alguém da sua casa que eu batizei. Não sei se foi a Valéria, a Cris, não sei, não lembro. Mas foi alguém. E eu tinha que levar mais um par de roupa, né? Falei assim, vou para mim trocar, né? Porque senão vou vir toda molhada. Eu tive que sair com a mesma roupa e voltar. Eu falei, não tem problema, eu volto molhada. Mas eu vou. E isso tudo em base de oração, irmãos. Era nova, era, como é que fala? Sem experiência, mas algo era bom, porque o Espírito Santo, quando você tem ele te conduz. Ele te faz, você tem longanimidade, tem bondade no seu coração. É isso que o Espírito Santo faz. Se você não tem, então você precisa orar mais um pouquinho, para você conseguir chegar a esse ponto. Precisa. As pessoas hoje não têm mais tolerância. E tudo que a gente consegue, antes era a base de oração, hoje tem que ser mais ainda. Porque as coisas, o ciclo vai se fechando, né? Parece que a gente ficou mais distante. E aí a gente tem como arma a oração. Contato direto com o Pai. Se você tem isso, você vai ter a bondade. Você vai ter a longanimidade na sua vida. Era isso que a Abigail tinha. A Bíblia vai dizer que a Abigail também era muito bonita. Ela era formosa. E ela não teve escolha para escolher com quem ela se casasse. Aí você fala assim, por que será que ela casou com esse homem tão ruim? Porque ela não tinha escolha. Ela não podia escolher. Antigamente, lá no tempo que ela vivia, ela não podia escolher com quem ela casava. Ela tinha que casar com aquele ali que escolhesse e pronto, acabou. Mas ela tinha Deus no coração. E quando você tem Deus, você não perde batalha. Você não perde. Entende? Ah, mas eu já perdi. Você tem experiência como vitória? Eu tenho. Porque aí eu não erro mais. Eu vou pelo caminho que Deus me ensinou. E ela tinha isso, irmãos. Honestidade, lealdade. Ela cuidou da casa dela. E a Bíblia diz que quando ela volta, que ela entregou o cesto para Nabal, ele estava muito bêbado. Muito bêbado. E a Bíblia vai dizer que ele morre depois de alguns dias. Ele morre, está ali na cadeira mesmo. E ele morreu, Nabal morreu.
Algumas pessoas dizem assim, eu não gosto de citar assim, mas algumas pessoas citam o seguinte, né? Foi Deus que tirou a vida dele? Foi. Foi Deus, sim. Foi Deus que tirou. Mas algumas pessoas chegam a citar que Nabal morreu bem feito, porque ele era um homem ruim, intolerável, fazia Abigail sofrer. Bem feito. Bem feito. Porque Deus, ele cuida dos seus. Deus, ele cuida. Cuida. Quando você pede vingança para Deus, uma palavra muito forte, viu? É muito forte, uma palavra muito pesada. E a mão de Deus, ela é muito pesada. Então a gente tem que tomar cuidado com a nossa língua, tá? A nossa língua é um instrumento muito pesado. Tudo que a gente fala, então guarda. Começa a falar coisa boa da sua vida, né? Começa a falar, vai dar certo, Deus vai me ajudar. Começa a falar assim. Começa a falar, começa a dizer, vai dar certo. Eu vou ali, mas vai dar certo, Deus vai comigo. Mas aí você fica na incerteza. Não fique na incerteza. Abigail sabia muito bem o que ela estava fazendo. Ela tinha certeza que se ela fosse lá e falasse, ele não ia lá matar, né, toda a sua casa, toda a sua família. E ele morrendo, Davi deu graças a Deus. Porque Davi casou com Abigail. Não parou a luta dela, né? Porque ela passou em sufoco também com Davi devido ao chamado dele, a perseguição que estava sobre a vida dele. E se ela estava com ele também, ela ia passar. Ela tinha que fugir junto com ele. Então nessa noite, acalma aí seu ânimo, né? Não fique, a gente fica nervoso, fica. Mas pede paz, ora, entrega nas mãos de Deus. É difícil, irmãos, passar por um momento tão terrível. Imagine a sua vida diária, uma luta tremenda na sua casa, ou no seu trabalho, não sei. E você ter que orar. Quem tem propósito, ora. Fala de si, não, eu tenho a convicção, eu tenho certeza no meu coração que Deus vai mudar essa situação. Mas não, você fica rodando em círculo. Em círculo. Uma vez, uma hora pede uma coisa, outra hora pede outra coisa, uma hora pede uma coisa, e Deus não entende. Poxa, o que ela quer? Você quer que Deus salve a sua família, seu filho? Ou você não quer? Quando você coloca algo nas mãos de Deus, você entrega a Ele e pronto, acabou. Quando a luta vier, você fala assim, eu já entreguei, tá lá com Ele. Aí daqui a pouco você tira. Cadê sua confiança? Onde é que está? A Bíblia diz que a Abigail amava o Senhor. Ela conhecia o Senhor. É por isso da atitude dela. Ela tinha Deus com ela. Você tem Deus na sua vida. Ei, isso passa. Aqui tudo é momentâneo. Aqui tudo é momentâneo. Só que temos que ter a sabedoria. Aonde que busca a sabedoria, irmã? Aqui, ó. E na oração. Não é difícil você vir aqui quarta, sábado, domingo, daqui a pouco no círculo de oração, no ensaio. Isso não é difícil. Às vezes é a gente que põe um obstáculo, o milagre não acontece. A situação não muda porque não tem uma atitude. Então venha adorar a Deus. Venha domingo, venha sábado, venha. Vai ter tal coisa. Tô aqui. Mas quando você faz, vocês não faz para o pastor ou para a irmã Nária, para a irmã Carla, para ninguém ver.
Você faz para Ele. Você faz para Deus, irmãos. Porque se a gente não tiver uma vida de comunhão com Deus, não vai. O mundo já não tem mais nada para nos oferecer. E se você vem para a presença de Deus, se você está com o coração, Deus, eu não tenho força para orar. Se você não tem força para orar, peça para Deus. Nem que você faça só isso, ó. Curve a sua cabeça. Aí eu não tenho força de... Irmãos, não estou dizendo que a pandemia acabou, mas está tudo aberto, já liberou quase tudo. Você pode vir cultuar, tá? Os cultos online vai continuar, mas você pode vir cultuar a Deus, tá bom? Pode vir. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Amém? E é aí que você ora, que você escuta, e Deus vai agindo na sua vida vai sendo transformada, e você vai criando o hábito de adorar a Deus. Abigail tinha tudo isso porque ela amava, ela conhecia a Deus. E comigo e com você não é diferente, porque Deus não mudou. Ou Ele mudou? Até onde eu sei, não. Então pega firme com Deus. Não deixe o embaraço ser maior do que Deus. Não existe isso. Deus é maior do que qualquer obstáculo na sua vida. Ele é maior. Então põe Deus na frente. Disse: Deus, aqui estou. Entrega nas mãos de Deus e ponto, e acabou. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Deus abençoe.